Pensar que ainda estou a beber água e já não estou. Isso é que. Agora vou beber outra vez água, que é para aparecer. Porquê que aí. Porquê que aí aparece tão direto e ali não? A latência. Ah, é verdade, isto tem uma latência de 0,35 graus. Não é graus, pois não é o que, João? Ah, tem uma latência de 1,55 segundos. Vê lá se é 1,55 segundos de água. Meninos, bom, deixamos de brincadeiras, vamos começar tudo a sério agora, neste momento. Bem, eu escolhi hoje o silêncio, porque eu acho que todos nós temos que tirar um pouco do nosso tempo e ficarmos em silêncio. Acho que o silêncio é fundamental para que... E vocês têm que começar a aprender a fazer... a ficar em silêncio. Quer numa conversa qualquer que estejais a ter, seja com quem for, às vezes devereis fazer um pouco de silêncio para ouvirdes aquilo que vos estão a dizer. Porque o mal da comunicação é os interlocutores. Olha, como é que se diz? Merci. Interlocutores, não disse bem outra vez? Disse. Interlocutores. Às vezes, um deles começa a falar e o outro fala também, e estão todos a falar e ninguém se está a ouvir. O importante aqui do silêncio que nós fazemos é a tentativa que nós temos ao ficar em silêncio de nos encontrarmos e de nos interrogarmos. Quando, nas nossas relações interpessoais, ao estarmos a conversar com alguém, temos que ter breves segundos de silêncio para podermos ouvir esse alguém. Porque muitas vezes a falta desse silêncio faz com que nós não compreendemos a mensagem do outro e faz com que nós o alteramos e origina ali um desequilíbrio e, sobretudo, muitas vezes origina discussão. É preciso, às vezes, termos calma e silenciarmos-nos. Em muitos lugares e em muitas etapas da nossa vida, o silêncio é douro. E nós temos que saber silenciar para podermos ter tempo de nos escutar a nós próprios, de observar o meio envolvente e de perceber as palavras que nos são dirigidas. Essa falta que nós temos, que o fazemos tão impulsivamente, leva-nos às vezes a ter uma vida completamente desorganizada e desequilibrada. Isso acontece muito os empregados com os patrões, os colegas de trabalho e todas aquelas pessoas que muitas vezes atendem ao público. A falta de silêncio da parte de ambas as pessoas pode e origina, com toda a certeza, um certo desentendimento. É por isso que quando alguém diz algo a alguém que não é ouvido, a mensagem será sempre alterada. O silêncio é muito importante fazer-se diariamente. É como se fosse uma meditação, mas ao mais alto nível. Porque é uma meditação que é feita através do silêncio, a nossa mente se acalma e nós conseguimos ir à profundidade do nosso inconsciente, aquela parte mais acima, mas profunda, que não conseguimos ir de outra forma. Também é através do silêncio que nós conseguimos comunicar com um ser espiritual, com a energia espiritual. Conseguimos senti-la, conseguimos sentir a vibração, conseguimos sentir a mensagem que nos querem transmitir as outras inteligências que já não estão nos corpos e também conseguimos escutar outras pessoas que vivem noutros lugares, distante de nós, conseguimos escutá-las através desse silêncio e conseguimos traduzir a mensagem que nos é dada ou a mensagem que nós queremos dar. Às vezes precisamos mesmo de, em nossa casa, nos sentarmos no sofá sem a televisão, sem música, sem nada. Só ouvir o silêncio.
Sei que muita gente vive em apartamentos e é difícil às vezes conseguir aquele, aquele espaço próprio para o silêncio. Mas deveremos tentar sempre, muitas vezes usa-se a oração, e a oração não é uma reza, é mesmo a oração, é algo, é uma conversa interior, para procurarmos o nosso silêncio. Há quem defenda que nós conseguimos encontrar um equilíbrio espetacular no silêncio entre a balbúrdia da nossa mente e o nada da nossa mente. E aí nos conseguimos encontrar-nos a nós próprios e conseguimos encontrar respostas para os problemas que atualmente nos afetam a cada um de nós. O silêncio também é um sinal de respeito para connosco e um sinal de respeito para com aqueles que nos rodeiam. E às vezes, quando há uma enorme discussão em nosso redor, nós percebemos exatamente o início da discussão se de repente deixarmos de falar e ficarmos em silêncio. Deixarmos a outra pessoa falar. Ela fala, nós em silêncio, nós escutamos-la de outra forma. A forma de a escutarmos e de percebermos é diferente se nós estivermos a falar com a pessoa. O silêncio tem que ser muito breve, mas tem que ser muito real. E nós temos que saber pegar mesmo desenvolver esse aspecto do silêncio. É preciso, muitas vezes, calarmos-nos para nos ouvirmos, seja qual for a situação. Pois só assim é que conseguimos encontrar a nossa via de evolução. A nossa evolução. Existem diversos tipos de evolução que nós podemos fazer. Enquanto estamos na Terra, vamos fazer a evolução, o que é normal e o que todos temos consciência, é fazer a evolução material. Crescermos materialmente, quer através do conhecimento próprio, que nos é dado e nos é facultado, quer através desse mesmo silêncio. Nós temos que evoluir materialmente. Temos que saber cuidar do nosso corpo, do nosso espaço, temos que saber cuidar da nossa casa. Muitas vezes não sabemos, e quando não sabemos até cuidar da nossa cama e do nosso quarto, nós não conseguimos cuidar de um grupo, não conseguimos dirigir nem ser líderes de coisíssima alguma. Nós temos que ser, realmente, temos que ter uma grande consciência de nós e daquilo que nos rodeia de momento. E é nas coisas que nós conseguimos, efetivamente, e através desse silêncio, ir buscar e propagar o amor fraternal. Esse é o derradeiro amor. Outro dia alguém dizia: todos os amores morrem, mas o amor da amizade jamais morrerá. As pessoas podem se afastar, nunca mais se verem, nunca mais falarem umas com as outras, mas quando existe o amor da amizade, numa altura, passado 20, 30 anos que se encontram, é como se elas se tivessem encontrado e conversado no dia anterior. E isto é muito importante, pois assim nós sabemos que o amor fraternal nós o temos para sempre. Agora, o amor de pais, de filhos, de irmãos, de amantes, de marido e mulher, é um amor que com o tempo desvanece, adormece e muitas vezes não desaparece, mas fica de tal forma adormecido que as pessoas já não sabem pegar no amor. Também não é menos verdade que nós expelimos sempre a raiva, o rancor, a tristeza, o ódio. Nossa falta de silêncio e de nos ouvirmos faz com que nós sejamos assim. Mas se nós tivermos a noção do silêncio, nós também somos capazes de libertar a nossa grande capacidade de amor, de compreensão, de compaixão, a nossa grande capacidade de nos doarmos a nós próprios e doarmos aos outros. É muito importante o silêncio na nossa vida. É muito importante o silêncio na descoberta e a forma para obtermos as respostas ao que andamos aqui a fazer.
Nestes últimos tempos tenho ouvido muitas pessoas a dizerem que não sabem o que andam a fazer no mundo e não sabem porque é que vivem, não sabem porque é que estão aqui, neste lugar, a posição que ocupam, porque é tudo muito confuso. Nada é confuso. Tudo está de acordo com o estado de espírito de cada um de nós. E nós, se tivermos um estado de espírito proativo, positivo, nós conseguimos realmente alcançar todos os nossos objetivos. Às vezes pensamos que os nossos objetivos e que as coisas que nós gostaríamos de fazer que são impossíveis. Pensamos, lá está, é a tal falta de silêncio. Nós nos silenciarmos e deixarmos vir a resposta de que o impossível não existe. Houve um livro há tempos atrás, há muito tempo, quando ele saiu, foi um grande sucesso, que foi O Segredo. Todos se devem lembrar desse livro do Segredo. O livro do Segredo tem um erro espetacular. Ele ensina muitas coisas e as pessoas pensaram que, usando aquelas técnicas que o livro do Segredo transmitia, que conseguiam obter tudo com o universo. Mas o livro do Segredo esqueceu-se de dizer uma coisa. Nada, absolutamente nada, sai de fora para dentro. E tudo, mas tudo absolutamente, sai de dentro para fora. Tanto no aspecto de saúde, as doenças mais incuráveis são aquelas doenças que saem de dentro para fora. Passo a explicar. Quando, evidentemente, uma pessoa adoece no seu corpo, mas essa doença vem da raiva, do rancor, do desequilíbrio, da desorganização mental. Quando ela vem do fator interno, vem da nossa essência. Portanto, o corpo manifesta a doença quando a essência está doente. Aí a doença é incurável. Dá muito trabalho a curar essa doença. Os médicos não conseguem. Outros poderão ajudar se houver uma receptividade daqueles, ou seja, se aqueles que estão doentes forem receptivos, conseguem ajudar através do processo energético, não muito através das palavras. Porque isso já é um processo que vem de fora para dentro, mas do processo energético que vem de dentro para fora, consegue-se absolutamente ajudar. Mas esses casos são casos raríssimos. Geralmente a doença, quando vem de dentro para fora, é uma doença incurável. Pode ser até uma simples constipação. Vai originar uma pneumonia e originar morte. Agora, as doenças curáveis, nem que sejam um câncer, desde que sejam de fora para dentro, nós podemos las curar. Quer a pessoa que está doente, quer as pessoas que estão em redor, que podem, através das suas atitudes, através da oração, através da emanação, da criação de uma atmosfera energética construtiva, podem auxiliar na cura daquela doença. Mas a própria pessoa terá que sempre reformular-se. Porque se não se reformular, ela vai ter uma cura aparente. Mais tarde acaba por adoecer e aí passa a vir da essência e nada mais a fazer. Hoje estava a conversar com o João, uma conversa interessante de um acontecimento desagradável que se deu na sociedade, de umas pessoas que faleceram. O interessante é que ele pôs-me uma série de questões que são legítimas nele ou em qualquer pessoa. Pôs-me uma série de questões que eu, por acaso, tinha feito uma reflexão sobre elas. E ele teve uma coisa interessantíssima que foi dizer, pronto, chegou lá hoje, não sei se ele chegou lá há mais tempo, mas hoje ele chegou lá. Eu já nem me lembro do que é que ia para dizer, porque estava a buscar, ajuda-me, João, qual foi a conversa que a gente tivemos, sem nomes, claro, e o que aconteceu em Bragança. Sim. Pronto, do destino. O João dizia
que achava que o destino é a próxima vida e não esta vida. Bem, há aqui uma coisa, João, mas o destino de hoje foi o de ontem, os acontecimentos de ontem. Não da vida atual, mas de outra vida que já tivemos. Também o conceito de tempo é diferente também, não é? Sim, também é verdade. Pronto. E ele tem toda a razão. E o budismo, eu não sei se ele se ligou a essa parte do budismo, nos ensina isto. O budismo nos ensina, e Jesus foi um grande defensor do budismo, teve uma influência muito grande. Se é que ele existiu, eu tenho que dizer, eu por acaso sei que ele existiu, não tenho dúvidas nenhuma. Não é o Jesus que vocês criaram à vossa imagem e semelhança. Mas se ele existiu para alguns, porque muitos pensam que ele não existiu, Jesus bebeu muito sobre, no budismo e noutras doutrinas filosóficas da época muito antigas, até mais antigas do que o budismo. Uma das coisas que o budismo diz é as pessoas preparam-se para a morte de tal forma que sabem perfeitamente que na próxima vida, elas preparam-se de forma a que na próxima vida possam vir a ser aquilo que queriam ser nesta, mas não foram, então querem uma vida melhor. Eles, aí, 3 a 4 anos antes da morte deles, por acaso eles têm uma facilidade terrível, terrível no bom sentido, de saberem quando vão morrer, é uma coisa extraordinária. Os budistas mesmo, eles têm a noção exata de mais o seu dia e a sua hora de que vão morrer. Então eles, 3 anos antes, preparam-se para a nova vida. Eles fazem uma preparação interessantíssima e muito trabalhosa, mas muito interessante, para uma próxima vida. Ora, o destino somos nós que o fazemos, quer lá, quer cá. Nós fazemos o destino através das nossas atitudes. Por exemplo, dessa pessoa que ele estava a conversar, de Bragança, apenas houve falta de silêncio, houve falta de saberem se ouvir e houve falta de observação. E isso originou o seu desencarne prematuro. Não. Isto é o normal. É o pão nosso de cada dia. É a coisa mais engraçada que é, mas ninguém repara. Como, por exemplo, me assusta terrivelmente quando as pessoas chegam ao pé de mim e me dizem eu nunca julguei que isto se passasse comigo. É engraçado que tudo o que existe no mundo se pode passar comigo. E contigo também pode passar. Pode passar com todos. Não há nada no mundo. Por isso é que, às vezes, observar e ouvir, eu percebo como as pessoas, às vezes, ainda estão tão vazias de conhecimento e vazias de envolvimento em si próprias e vazias do seu próprio silêncio. E é uma pena. Porque quando... E às vezes as pessoas dizem, mas é muito difícil nós conseguirmos. Não, não é nada difícil. Difícil é aquilo que nós fazemos. Impossível é aquilo que nós fazemos que seja impossível por preguiça, porque temos medo, porque nos aprisionamos muito no medo. É uma das grandes questões. Porque não sabemos observar, porque não queremos saber, porque, olha, só queremos saber o momento que estamos a viver. Se tivermos as coisas todas em nosso redor que dê para colmatar as nossas necessidades básicas e mais algumas, mesmo supérfluas, está tudo bem, não queremos saber mais nada. Esta concha que nós geramos em volta de nós próprios é perturbadora e é a grande causadora do nosso próprio desequilíbrio e de nós não conseguirmos alcançar os nossos objetivos porque os desconhecemos. E lá está, através do silêncio, nós conseguimos perceber quais são os nossos objetivos. Conseguimos perceber onde queremos chegar. Nós, através do silêncio, conseguimos sanar o nosso medo, a nossa angústia, a nossa tristeza. Às vezes, o tempo, como é tão relativo, o tempo sara as nossas feridas, abre outros caminhos, faz-nos proceder de uma forma completamente diferente. O tempo. Mas para isso, lá está.
Do nosso interior tem que haver a vontade. Uma vontade muito própria e muito forte de mudarmos. Nós não somos aquilo que a sociedade nos ensinou a ser e nem somos a educação que os nossos pais nos deram. Nós somos seres muito inteligentes, individuais, senhores de nós próprios, com a capacidade de abrangência quase que ilimitada. Basta nós querermos e nos conhecermos. Nós não somos aqueles que os outros nos dizem. Nós somos aquilo que queremos ser. Os nossos pais nos dão uma determinada educação. É o que eles sabem. Nós aceitamos. Nós temos uma idade muito própria. E é aí que as pessoas falam muito na adolescência. E dizem, a adolescência é um processo muito difícil. E eu digo, não. A adolescência é o processo mais fácil que existe. Porque é a transição de nós dependermos de outros para começarmos a depender de nós próprios. O adolescente, quando não é preparado em criança para a sua adolescência, que é para fazer essa transição, o adolescente perde-se. Aonde? Nas drogas, no sexo, no dinheiro, na apatia, no desinteresse. Ora, se ele estiver preparado para a transição, ele não precisa de aditivos. Ele próprio se vai descobrindo, já não precisa, porque já tem tudo o que tem que ter, e já pode filtrar e dizer, meu pai me disse que era assim. Mas realmente eu não me identifico com o meu pai me disse. A sociedade disse-me que era assado. Mas eu não me identifico de todo com o que a sociedade disse. Então eu tenho que me reeducar. Tenho que me redescobrir e tenho que me reconstruir. Na escola, na adolescência, havia de se ensinar cada jovem adolescente a reconstruir-se. Não é por mais informação que os bloqueia. É por isso que muita gente diz hoje, com 20 anos, 25 anos, mas porquê é que eu nasci? Porquê é que eu existo? Isto não tem graça nenhuma. Isto é uma porcaria. São todos uns ladrões, são todos uns vacões, desculpa a expressão, mas é assim mesmo. O mundo está perdido. Eu não sei porque é que o meu pai e a minha mãe me teve, e essas coisas assim. Dizem porquê? Porque falta o sentir-se a si próprio. Nada pior do que nós não nos sentirmos a si próprios. Não nos sentimos a nós próprios. Lembro-me ainda, quando era criança, que tive a minha vida normal, como toda a gente. Um pouco anormal, mas normal. Porque eu não sei o que é normal. Sou eu, são vocês. São vocês, sou eu. Se é ele ou sou eu, não sei. Normal, eu não sei o que é. Tudo normal. Ainda bem, então daqui deste lado é tudo normal. Obrigado, João. Sou santo. Agora deu em São João, pronto. Já está. Então, eu lembro-me perfeitamente, e sei aquilo que passei, que vivi, quando era criança. Evidentemente que, mesmo já tendo uma determinada capacidade e sabendo que as coisas estavam erradas, que me eram transmitidas, eu tinha que obedecer. Era um facto. Eu tinha que obedecer porque alguém me alimentava, alguém me vestia, alguém me dava uma casa. Eu dormia numa cama. E não fui eu que conquistei isso. Isso me foi ofertado com o meu nascimento. Isso não é meu. Isso me é emprestado. Eu tenho de saber dar uso. Mas também me lembro que quando cheguei à fase da adolescência de fazer a minha reconstrução. Eu não sou assim tão diferente de qualquer um de vocês. Sou diferente de uma forma, mas de resto não sou assim tão diferente. Dói-me os joelhos, a cabeça, as pernas, o meu sangue circula. Então, portanto, eu não sou... Tenho fome, sede. Por falar nisso, com licença, vou beber água, porque eu queria era beber água. Já chega. Estão a ver a manipulação do indivíduo? É esta. É a Eu é que sociedade. sei. Sim, mas aqui o objetivo é nós percebermos. Ainda agora, nós estávamos a falar do outro, sabes que aqui não posso usar nomes, que disse, na Assembleia da República, ou lá no Raco Parto,
disse determinadas coisas e tu disseste, bem, por um lado concordo contigo, por outro lado não concordo. E eu disse, eu sei, tens de concordar. Pelo lado material, o acordo está ali. Pelo lado espiritual, o desacordo está ali, porque eu absolutamente não concordo. Toda a pessoa, e eu a semana passada falei nisto, toda a pessoa que desrespeita, porque chegaram a um acordo, a um consenso. A sociedade é cheia de consensos, negociação, acordos. Mas não é acordos, consenso e negociação como aqueles de Bragança. Porque isso vai dar o caos. Pronto. É acordos mesmo. Quando se faz a Carta dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, não é? Dos Direitos do Homem, é uma associação entre países, entre nações, em que concordam com aqueles direitos. Sejam pessoas políticas, sejam pessoas religiosas, sejam o cidadão comum. Todos concordaram com os direitos do homem. Todos concordaram com os direitos das crianças. Porque teve que se fazer direitos específicos para as crianças. E se formos aos direitos das crianças, as crianças são preservadas, protegidas e responsabilizadas. E falta a parte da responsabilização, de responsabilizar a própria criança. E é aqui que o erro começa todo. Então, todo o partido político, toda a religião, toda a filosofia, que fanaticamente defende o contrário dos direitos, da Carta dos Direitos do Homem e dos direitos da criança, não está certa, está errada. São pessoas que têm ideias muito próprias, que querem defender a sua visão, aquilo que acham que está certo. Quem é que disse a vocês que está certo eu usar uma casa de banho normal, como vocês usam, com sanita, ou eu ir ao Pinhal? Para mim, pode-me dar muito mais jeito e ser mais liberto eu expelir aquilo que já não me serve no meio de um Pinhal. É mais livre. Porquê é que eu tenho que ir àquela casinha e estar ali? Embora eu goste de ir à casinha, digo, e fazer tudo na casinha. Mas pronto, é para vocês perceberem isto. Aí é que está a grande diferença. De eu perceber que é tão importante para a minha liberdade e para o meu entendimento de arranjar um espaço na floresta que não prejudique nem a floresta nem ninguém, onde eu posso fazer todas as minhas necessidades. Todas. Sem exceção. Pensem o que quiser. Ou então, escolher a casinha dentro da minha casa, que é a casa de banho, e fazer aí todas as necessidades. Todas. Agora, eu é que tenho que ver se necessito de um espaço que é mais puro, mais aberto, que o próprio vento vai passar e eu vou ter diversas sensações e diversas mudanças de pensamento, ou eu estar sentado na sanita e só ter uma direção de pensamento. Normalmente em direção do telemóvel. Não, pode não ser. Comigo pode não ser. Contigo pode ser. Sim. A maior parte das pessoas pode ser o telemóvel. É, a maior parte das pessoas agora. Pronto. Pois, mas pode não ser. Até há outras coisas mais importantes. O telemóvel. Embora eu adoro ouvir as mensagens na casa de banho. Adoro. Dá-me uma maior concentração, não é? Quando eu não tenho que mandar os meus intestinos e a minha bexiga, quando tudo corre normalmente. Agora, quando tenho que comandar, eu não posso estar ao telemóvel, nem coisíssima nenhuma. Tenho que conversar com o meu corpo. Lá está. Essas coisas só se aprendem porque às vezes as pessoas perguntam, mas como é que a gente conversa com o nosso corpo? Então faça desde quando eu tomo banho, desde quando eu estou na casa de banho a fazer as minhas necessidades. Converse com tudo. É uma conversa, aquilo é uma sinfonia. Se gravasse, um dia ponho lá a câmara e o microfone. Não esteja a pensar na parte das fezes saírem. Não estejas a pensar nessa parte. Mas de resto, aquilo é uma sinfonia. Eu sou uma sinfonia. Do amor? De tudo. Do amor, mas do amor mais elevado, não é daquele amor carnal, não é?
Eu não posso deixar vocês pensarem tantas maluqueiras. Sim. Pois, exato. Então, quando eu comecei a reformular as coisas, evidentemente que eu criei conflitos com todas as pessoas que me rodeavam. E aí notou-se mais a minha diferença. O ser diferente. Já era, mas aí, a partir daí, então, eu comecei a ser diferente. Mas comecei a ser diferente porquê? Porque as regras que me foram mostradas, que me foram aconselhadas, que me foram impostas, não me serviam. E eu, então, comecei a descobrir novas regras. Novas regras para a minha vida. Evidentemente, nós sabemos perfeitamente que na Terra ninguém é totalmente feliz. Tem momentos de felicidade, momentos de paz, de bem-estar, de tranquilidade. Momentos. Pena é que esses momentos sejam muito pequenos. Nós sabemos que o ser humano, para o sofrimento, é o super-homem. O nosso próprio corpo para o sofrimento está tão preparado que nós não temos limite de sofrimento, mas temos limite de prazer, de bem-estar, de felicidade. E nós temos que ter essa consciência. Uma vez que há o limite para eu ser feliz, ter aquele momento de felicidade, eu tenho que criar vários momentos para ser feliz. Porque infeliz eu serei sempre e constantemente se nada fizer. Porque a infelicidade, a dor, o sofrimento, e até muitas vezes vem o padre, vem um médico quando não sabe o que há de fazer, vem um amigo ou uma amiga, tens de te resignar com a tua condição. Tu estás a morrer, doentíssimo, o teu corpo está a apodrecer. Mas o médico ainda lá vai com umas coisas, manter-te vivo. Mas o que é que ele está a manter vivo? Qual é a tua consciência do viver? É unicamente material? Para ti, com a morte tudo se acaba? Quando tu pensas assim, acredito que a vida não tenha qualquer tipo de interesse. Tens de descobrir a tua própria espiritualidade. E a tua própria espiritualidade é como se tu, para tu me entenderes, a tua própria espiritualidade está muito perto, vai para além da matéria, mas está integrada na matéria. Na tua própria espiritualidade, tu vais sentir e vais descobrir em ti próprio que realmente tu não és só matéria. Ninguém te precisa dizer, nem tu precisas dizer a ninguém. Olha, acredito por causa disto ou daquilo outro. Nem precisas dizer, eu não acredito. A verdade está em ti. Tu só tens que a descobrir. Descobrir a verdade. O tempo que tu queres compreender. Se existe um Deus com barbas brancas, até assim forte, porque comeu muito, ou se existe o Sol, como se fosse o Deus. Interessante o Sol, porque aquilo é tantas partículas, tanto movimento, tanta luta ali, e eles, aquilo tudo luta para emanar e irradiar uma luz que ilumina e faz o dia, e faz a terra se desenvolver, as plantas crescerem e nós nascermos. Giríssimo. Ou então é um homem com queixado, velho, de barbas, e que diz assim, meu filho, eu não gosto que tu faças isto, é pecado e vou-te condenar. Se queres ir por essa parte, vai por essa parte. Ou então vai pela parte que nada existe. Se fores pela parte de que realmente o homem, esse homem que tu criastes, que não é homem, é um ser espiritual, que tu criastes, é que te governa, tu estás a fugir das tuas próprias responsabilidades. E tu só percebes isso quando agarrares o teu próprio silêncio. Tu não podes fugir das responsabilidades. Ninguém pode fugir das suas próprias escolhas. Se eu escolho ir para Paris através do mar, sei que existem umas consequências. Se eu faço a escolha, eu assumo as consequências que poderão advir daí. Poderão ou não.
Mas eu tenho que fazer sempre conta com elas. Se eu vou pela terra, existem outras consequências. Se eu vou pelo ar, existem outras consequências. Agora, por onde eu quero ir? Não vou pelo onde o João me mandar ou me aconselhar. Eu vou por onde eu sinto que devo ir. Quando eu sinto, eu sei que faço a coisa mais acertada, sei que estou no controle, sei que estou a assumir a minha responsabilidade e sei, mais ninguém é responsável e tem o controle sobre mim próprio, a não ser eu, nem Deus. Nós nunca podemos fazer, nunca nos podemos dissociar dessa parte espiritual. Poderá ser o Deus que tu queres, ou poderá ser um movimento energético. Eu prefiro considerar, e é uma realidade, nós todos somos uma centelha de uma luz, como a eletricidade, que passa pelos, é criada pela própria água, e passa por todos os fios, e tu não a vês. Só a vês como resultado na luz que está. E tu só a sentes. Mas no dia que a sentes, se tu agarrares o fio e a sentires mesmo, nesse dia o teu corpo fica espedaçado. Ora, se é nós uma energia próxima da eletricidade, mas de outra forma, nós temos que nos agarrar a nós próprios. Nós temos que nos desembaraçar. Por acaso, numa conversa que eu estava a ter aqui com o António. É o António, não sei porquê, mas surgiu-me agora. Antes de entrar, está aqui hoje o António connosco também, além da Marta e do João. Estava a ter uma conversa com o António lá fora. Umas coisas que ele disse que me fez pensar e refletir numa coisa em determinadas experiências que se passaram. Esta coisa de conseguirmos curar o nosso corpo é muito interessante. Existem várias técnicas e vários métodos, é verdade. Inconfundivelmente. Uma ideia poderá tocar no nosso botão e fazer-nos desabrochar de tal forma que nós tomamos o comando da coisa. E é aí que surge a cura. Não é o simples facto de eu estar a dar, sei lá, qualquer coisa para a pessoa se curar, mas foi o simples facto da minha capacidade de amar, de compreender-me e de me dar, que fez com que eu produzisse a palavra certa para o momento certo e que faz desplotar o botão certo. É tão simples como isso, nós complicamos. É verdade e não deixa de ser verdade que o plástico, o alumínio, e é verdade que o mercúrio é horrível, que horror. O mercúrio, e tudo tem mercúrio, não comam lulas, porque houve um que disse que as lulas é o rato do mar, o mercúrio. Pronto. É verdade que tudo isso nos faz mal, mas não deixa de ser menos verdade. Por exemplo, vocês nunca perceberam porque é que quando bebem um pouco mais de álcool ficam todos bêbados ou assim tocados? E às vezes dizem a verdade que não, vocês não conseguem dizer. Mas já vocês querem esse aditivo para desabrocharem, se libertarem. A libertação está no meu conhecimento daquilo que eu sou capaz de fazer ou não, das minhas limitações, das minhas capacidades, até onde eu estou disposto a ir. Mas as pessoas, como não percebem isso, muitas vezes usam o álcool para então entrar nesse estado. Mas as pessoas esquecem-se de uma coisa. É que o nosso próprio corpo produz álcool. E vocês já viram o que é? O nosso corpo produz álcool. Nós vamos pôr álcool, o que é que acontece? Excesso de álcool, o que é que acontece? Ficamos bêbados. Ficamos relaxados. Às vezes até metemos nojo. Outras vezes tiramos a vida a uma pessoa qualquer.
gratuitamente, porque não estamos em consciência. Nós esquecemos de uma coisa, desconhecemos que há pessoas que até fabricam álcool a mais e quando sopram nos balões da polícia, acusam álcool e não bebem álcool. Evidentemente que essas pessoas são acompanhadas pelo médico e têm lá aquelas coisas escritas do médico, mas as pessoas esquecem-se disto. Uma coisa muito simples. O nosso corpo tem materiais pesados também. Agora, tem tudo com conta, peso e medida. A grande questão é as pessoas não terem consciência disso. Então o que é que elas fazem? Elas sobrecarregam. E ao sobrecarregar, dá asneira. No silêncio, nós percebemos perfeitamente quando estamos a sobrecarregar algo em nós e quando estamos a nos prejudicar e a nos desequilibrar. É no silêncio que nós procuramos essas respostas. Houve outra coisa que eu ouvi uma parva de uma advogada, parva no bom sentido, eu não digo nada de mal no sentido, a dizer assim, uma coisa como esta. Vocês hoje falam em pedofilia, falam... eu só falo numa coisa, só falo em predadores sexuais, que é a única coisa assustadora que existe e que ninguém quer tratar. Eu quero, mas ninguém quer, ninguém fala. E os predadores sexuais são totalmente diferentes. Então falam em pedofilia, em coisas. Então, agora, houve uma advogada e há países, não é? Ela falou na Coreia má. Qual é a Coreia má, João? Eu acho que todas são más, por isso está bem. O Norte. Eu hoje estou com dislexia. Quando tenho dislexia, tem que ser assim. Minha dislexia está acelerada hoje. Na Coreia do Norte, houve um grande estudo e disseram se castrassem as pessoas. Imaginem, castrar os pedófilos. Quer quimicamente, quer fisicamente. Fisicamente é tirar-lhes a broca. Quimicamente é diminuir os níveis de testosterona, não sei se disse bem. Testosterona, obrigado. Diminuir os níveis de testosterona para não ter aquela vontade. Pois, eu ouvi aquilo e assustei-me. Por acaso estava com o meu amigo. Porque vocês não querem ter um amigo. Porque vocês podem ter. Porque é através do silêncio que se ouve o nosso amigo. Vocês não querem. Eu não posso obrigar a nada. Eu gosto da minha liberdade. Eu gosto de ser livre. Mas quero-vos também a ver a todos livres. Por isso eu não posso sequer discutir. Então eu comecei a pensar e falei com o meu amigo. Que horror! Castração. Espera lá. De onde é que vem isso? Porquê é que uma pessoa é pedófila? Porquê é que uma pessoa tem uma necessidade tão grande de ser pedófila? Ora, essas necessidades, para quem não as sabe, não são necessidades meramente físicas. Essas necessidades são necessidades mentais. Tudo vem da mente. E tudo vem da essência. Então, o que eu tenho que tratar é a mente, não o corpo. Porque eu, ao tirar a pilinha, não é? Se assim se pode dizer, ao tirar a pilinha, eu vou ficar com a necessidade na mesma. Se eu baixar o nível de testosterona, vou ficar com a necessidade na mesma. Porque, reparem, as mulheres têm muito menos testosterona e têm que ter testosterona, e reparem se elas não têm as suas necessidades. Tudo vem da mente. Então, assim, concordaria muito mais com os russos que faziam a como é que se diz? Lobotomia. Não. Lobotomia. Tiravam uma coisa aqui. É lobotomia, não é? Faziam como esses. Então, não. Eu não posso ser de acordo com essas ideias em pleno século XXI, não é? Não pode ser. Não posso. Porque eu começo a pensar e depois, numa conversa, eu comecei a ver que aquilo não bota com a perdigota. E o estudo é feito por um homem realmente maravilhoso. Mas, mesmo assim, não bota com a perdigota. E não bate porquê? Porque se as coisas vêm da nossa mente, a nossa mente está estudada a 10%, não é?
que sabe da nossa mente, está em prática 10%. Não mais do que isso, 10, 15. Vamos lá pôr, não é? 15, 10. Então vocês reparem, há 80%, pelo menos, que nem está estudada. E nesses 80% está lá tudo. Está lá essas coisas. Então eu, sendo assim, eu não concordo com o homem, eu não concordo que apenas nos Estados Unidos da América, nem em sítio nenhum, porque são homens que tiram a vida a outros homens, porque outros tiveram, e estamos a cair no mesmo ciclo. Mas, sendo assim, em vez da castração, então eu preferia que houvesse a pena de morte. Porque as pessoas eram mortas, acabava-se. Pois lá vinham noutro corpo e teriam que resolver os seus problemas. Concordaria mais com isso, mais depressa com isso, com a castração. Mas antes de concordar com a pena de morte, concordaria mais de fazer esses planos da descoberta do ser para o ser se modificar. Para que todas as pessoas se modificassem lentamente. Porque nada se faz com rapidez. É preciso ter um certo tempo. Nós precisamos ter o nosso tempo. E nesse certo tempo é que nós fazemos a modificação. Porque ninguém me pode modificar a mim, nem eu posso modificar ninguém. Mas eu posso me modificar a mim próprio. Lá está o silêncio. A adolescência tão importante para o renascer de novo, o reconstruir-se. Em vez de nós estarmos com os adolescentes a dizer é adolescente, vê as coisas de outra maneira. Não. Paramos, conversamos e dizemos, olha-te. E não vamos pôr assim, por exemplo, graus de beleza. Não vamos pôr números para se vestir roupa. Não vamos pôr... Porque são essas coisas todas que causam os distúrbios nas pessoas. É distúrbios que se diz. Que palavra tão feia. Distúrbio. Obrigado. Distúrbio. Eu vou dizer mal outra vez. Distúrbio nas pessoas. Porquê? Porque aquilo numa mente, na mente de consciência, da consciência, aquilo começa tudo ali numa evolução. E os próprios pensamentos, que não são controlados por ninguém, começam a tomar posse. E depois as próprias memórias que nos envolvem a todos começam a tomar posse da mente daquele adolescente que ele, ao não se descobrir e ao estar a ouvir, e ao estar a ser convidado, e ao estar a ser pressionado, ele não se encontra a si próprio, não consegue ser uma pessoa adulta e equilibrada. É por isso que hoje em dia temos tantos políticos jovens que não percebem nada de política. Querem é poder, querem dinheiro, querem estatuto. Já o têm, porque os pais deles todos são professores, doutores, engenheiros, tudo. Nenhum é agricultor. E nenhum é barredor da rua. Pronto, acabou. Nenhum. E nenhum dormiu num colchão de palha. Pronto. Tem que dormir. Como é que eu posso saber se o colchão de palha é bom se nunca tivesse dormido num colchão de palha? É porque eu dormi num colchão de palha. Até dormi no chão com uma manta. Ouve, eu não percebo nada disso do escutismo, sou-te sincero. Porquê que eu não percebo? Porque eu nunca fui escuteiro. Eu fui, posso-te ajudar? Obrigada. Mas a mensagem que tu me vais transmitir é sempre alterada da realidade que eu tenho que viver. Claro, E a grande questão é essa. É por isso que as pessoas às vezes devem ter cuidado com as ideias que põem no ar, porque a ideia tem que ser experienciada. Eu tudo o que sinto, experienciei. Porque aquilo que eu não experiencio, o que é que eu costumo dizer? Isso eu não sei, não falo sobre isso, não sei a certeza. Vou ver. Vou ver porquê? Porque eu quero ir experienciar. Depois de experienciar já posso falar. Porque é verdade. Tu podes-me contar a mais linda história de amor. Mas se eu não viver a mais linda história de amor, isso vai até no comportamento social que as pessoas têm quando morre o filho da vizinha. Coitadinho, que pena. Mas as pessoas dizem aquilo, mas elas não sentem porque o filho delas ainda está vivo. Mas no dia que o filho delas morrem, elas conseguem compreender a vizinha. Eu
gostava era que as pessoas começassem, e as pessoas, quando se conhecem a si próprias, começam a compreender as coisas e a ter uma visão das coisas sobre, eu falo já, sobre outra coisa. É não da sua própria experiência, daquilo que aquele ato ou que aquela circunstância o faz com o choque. É para o outro. O outro é o outro, eu sou eu. Mas não. O outro e eu somos nós. E nós temos que saber tudo. Nós. Se nós não soubermos, está tudo estragado. Vou aproveitar aqui e dizer a experiência da Carla Moio, em que diz: quanto mais tive noção e senti que não me integrava, ouvia as coisas de forma diferente e expus essa questão de coincidência, ou não dei conta que ia ficando mais só. Mas mal ou bem, a escolha é minha. E a consequência boa ou má é minha também. Porque me julgam. Porque tenho de andar de amarelo se prefiro andar de vermelho. Passei a ser mais sensível e com um olhar perante os outros diferente. Com uma leitura mais crítica ou analítica de mim mesma. Fico na dúvida se para mim, na parte material da vida, terá sido bom, mas dentro deste caos senti-lo e libertei da opinião dos outros. Pronto, e o que é que queres que eu vá responder à Carla Moio? Já disse. Que não tem nada a ver com a realidade, não é? Ó João, Estou a brincar. eu estava a ler ali, quando tu estavas a ler também. Eu estava a ler ali uma coisa. É verdade o que ela diz. Mas quando eu pergunto assim, por que me julgam? É porque eu estou preocupado com o julgamento do outro. Eu não posso fazer essa pergunta. Eu quero lá bem saber que me julguem, que não me julguem. Deixem-me passar. E eu passo quando sou senhor de mim próprio e quando sou eu a comandar a minha vida. Eu não passo é quando eu deixo os outros comandarem a minha vida. E ali, a Carla Moia ainda lhe acontece um pouco isso. Ela ainda vai ter que limar mais essa aresta. Mas será Ela também não pode pensar assim. Mas porque sinto eu esta solidão. A solidão não existe. A solidão é qualquer coisa provocado. Porque não há um ser humano que tenha solidão. Porque o ser humano é tão criativo, é como o preso que está na cadeia E sentir-se livre. e tem uma imensa liberdade. Não está preso fisicamente, como eu estou preso ao corpo. Mas a mente não está presa. É uma liberdade imensa. E ela ali é como um bocadinho ainda de estar presa, no fundo, ela percebeu que não tem que ir pelo que os outros dizem, mas ainda se encontram, ou seja, incomoda a opinião dos outros, porque ela, sem querer, está presa às circunstâncias que não lhe estão a ser favoráveis. E esse não favorecimento das circunstâncias é que faz com que ela esteja prisioneira, como eu ainda há bocado disse, do medo. As pessoas com medo não fazem. Por exemplo, há uma coisa, nós nunca vamos deixar de ter medo. Porque é o medo que faz nós sobrevivermos. O medo é a única coisa que faz com que nós conseguimos sobreviver, ter cuidado. Esse medo nunca vai desaparecer. Agora, o outro medo que foi adquirido ao longo dos tempos e ao longo da educação, esse medo tem que ser sanado nós próprios. Porque o medo aprisiona-nos e a esperança liberta-nos. Está para perceber? Pronto. Mas agora, eu... Há quanto tempo já estamos aqui? 59. Já passou uma hora? Não, falta um minuto. Falta um minuto. É grande um minuto. Até logo. Há uma hora que estamos aqui. Havia uma coisa que eu queria que tu me ajudasses. Porque eu queria falar nisso. Essa falta de quê? Estou a falar para mim. Se queres. Pois era, eu queria falar nisso, mas eu ainda vou falar só mais um bocadinho. Esperem aí, não se vão embora, que eu tenho mais duas coisas para dizer. Eu sei que é tarde. Pronto. Então,
O que eu gostaria que cada um de vocês pensassem, gostaria porque me faria feliz e sei que vos faria feliz, era que vocês durante a semana e durante um tempo pensassem no silêncio. E tirassem para vocês, se pusessem em silêncio vocês próprios. Cultivassem o silêncio no vosso eu. Ponham-se em silêncio. Escutem-se. Que vocês vão descobrir uma estrela. Um rapazinho de 16 anos foi fazer um estágio lá, para a NASA ou lá, para qualquer coisa isso assim. E os cientistas já sabiam que há outros sóis, portanto, outro sol, como o nosso sol. Portanto, essa coisa. Eu não posso ser tudo, astrónomo, psicólogo, espírita. Não posso ser tudo, não é? Então, eu só sei a história do rapaz. Ele foi lá. E ele, intuitivamente, ele sabia onde ficava esse sol. Então, há um microscópio numa cidade qualquer lá americana, ou australiana, ou lá, qualquer cidade, fica em Ana. E ele foi para lá fazer os tais. E agarrou no raio do coisa com a autorização dos professores. Assim, e começou e fez lá umas contas matemáticas e disse, naquele ponto, vira para lá o microscópio. Estava lá. E viu aquilo. Microscópio não, telescópio. Pronto, essa coisa grande, enorme, aquilo é muito grande. Se tu visse, aquilo é enorme. Tu nem calculas o enorme que aquilo é. Porque aquilo apanhou, foi lá, assim, tchuc. Tiveram que vir os outros cientistas todos, porque o garoto descobriu aquilo que eles há tanto tempo que andavam para descobrir e não conseguiam descobrir. Portanto, Mas o que é que aquele miúdo tem de especial? Aquele miúdo tem que sabe que as coisas ultrapassam a mão do homem e ele, como rapazico, mais inconsciente e ainda não com aquela maturidade manipulada dos outros, ele, com alguma criatividade e inocência, ele consegue aquilo que os mais velhos não conseguiam. É como se ele tivesse despido um pouco do pecado, porque não estava, mas vamos imaginar, não é? E conseguiu descobrir. Mas repara, ele descobriu, mas não foi logo aceite. E toda a gente andava à procura daquilo. Primeiro teve que ser confirmado, se não me engano, por 13 cientistas. 13, não é 3, é 13 cientistas. E depois de confirmado pelos 13 cientistas, então é que mandaram cá para fora isso. Pronto. Isso para dizer, a nossa força é muito maior do que alguém pensa. E se começarmos, eu não diria para começarem pela meditação, nem pelas interrogações. Isso é tudo, vai tudo dar coisa, porque dá tudo. Até a nossa mente começa a ser, e isto é porquê, e depois isto é porquê, e aquilo não tem lógica, é isso. E às vezes as coisas não têm que fazer muita lógica, elas têm que ser o que são e nada mais. Eu começaria, e foi por isso que eu escolhi hoje o tema, pelo silêncio. Comecem todos pelo silêncio e escutem-se. Escutem-se. Por isso agarrem num espaço lá em casa, um sofá vosso, quando toda a gente estiver a dormir, ou então no vosso quarto. No vosso quarto não, o quarto é para dormir e fazer amor. Mais nada, nem para ver televisão é. Portanto, é só para dormir, e nem para estar com o telemóvel, nem o tablet, nem nada. Dormir e fazer amor só. O quarto serve para isso. Que é para o nosso corpo se renovar, para nós viajarmos, essas coisas. Só para isso, só para isso. Mas eu estou lá numa sala, ou no vosso alpendre, ponham-se lá, sem música, sem nada, e ouçam o silêncio. Façam o silêncio. Encontrem-se com o silêncio. E ao fazerem isso, cada um de vós vai encontrar-se com o seu amigo espiritual e vai conseguir ouvi-lo e não vai dizer toda vez, mas eu tenho lá um anjo da guarda, eu nunca ouço, mas é engraçado que ainda hoje houve alguém que me disse assim, a mãe dessa pessoa morreu, tinha que morrer, toda a gente tem que morrer porque o corpo começa a ser velho e isto, pronto, até que marca cidade no chão, a gente morre. Então, a coisa mais trondosa que me podem dizer é assim, se o meu familiar me aparecesse, eu fugia. Agora a pergunta, onde é que está o amor?
Então, se uma pessoa parte e me vem visitar, eu vou fugir. Então, mas isso é o amor? Ou o vosso amor é medo? Qual É o é? desconhecido. Mas desconhecido de quê? Se eles já passaram por lá, só que não se lembram. Pois. E se tu fizeres o silêncio, tu lembras-te que passaste por lá. O João não acredita em nada, e nós sabemos como é o João. O João que faça silêncio e a ver se vem-nos dizer depois que não acredita nele próprio. Agora, o silêncio não se faz em 2 dias. Não, não é hoje, chegas lá, vou estar 5 minutos em silêncio. Ora, já passaram 5 minutos, ok. Tchau. Nessa semana não faz mais nenhum dia. Quando tu aprenderes a fazer isso 2, 3 vezes por dia, 1 minuto, automaticamente tu, quando queres estar em silêncio, puxa, tu estás a conversar para os outros e entras imediatamente em silêncio. Ou entras imediatamente em silêncio, percebes perfeitamente onde está o erro, o quesilho da questão e não há discussão. Está bem ou não está? Gostaste? Gostei. Eu também, muito. Adorei. Bem, estou cansado. Chegou a hora de que vocês também estão cansados. Porque se eu estou, vocês estão. Nós vamos ficar por aqui. Não há nenhumas perguntas. Eu não ouvi, desculpa lá. Espera aí um bocadito, que falta eu aqui ver umas coisas. Porque o meu amigo não me está a lembrar aqui de uma coisa que eu precisava, mas pode ser que eu agora a ler. Eu vou dizer, boa noite, filha, já estás a dormir? Gatinha, já estás a dormir, tenho saudades tuas. Tens que me dizer alguma coisa, porque eu tenho muitas saudades tuas, filho. Alcida, Rita, está ok. Ter a Carla Moia, que está tudo bem agora. Sim. É da Carla Moia já coisa. Pronto, mas ninguém fez uma pergunta. Não, já está. Pronto, sendo assim, hoje como é especial, vamos ficar 1 minuto em silêncio para que o... Agora não posso ser mau. Como é que chama o vírus? Não posso... Coronavírus, criado pelo homem e posto pelo homem na sociedade para ver se mata uns quantas pessoas, não valia a pena. Brevemente, muita gente vai-se embora por isso. Como é que se chama? Corona. É porque eu digo de outra maneira, desculpa. Coronavírus. Eles estão a rir porque eu digo coronavírus. Estão a ver? Eu não disse, foram eles. Coronavírus. Então vamos silenciar-se para controlarmos, julgando que é impossível controlar o coronavírus. Se cada um de nós o controlasse mentalmente, Ajudaria muito. não ajudaria, é que controlava mesmo. Não é uma questão de acreditar. Eu tenho experiência que me diz que sim. E, portanto, vamos fazer um bocadinho de silêncio do coronavírus. Disse bem, não disse agora? Disseste. Nunca mais vou dizer coronavírus. Disseste agora. Mas eu estou a explicar que nunca mais vou dizer. Pronto. Vocês não levem a mal, porque às vezes falha. O coronavírus, para ver se ele se estanca, porque, deixai-me que vos diga, as coisas estão muito piores do que as pessoas dizem. Há muito fake news, não é? Fake news. Fake news. News. Disse bem? Disseste. Fake news. Fake news. Portanto, há muitas mentiras, mas existe uma verdade. A situação está grave. Mais grave que aquilo que é passado para fora. Há governos que sabem da gravidade da situação. Uma das coisas que me preocupa imenso é se esse vírus chega à Índia. Porque se ele chegar à Índia, parece-me que hoje tinha chegado à Índia, não tenho ainda a certeza. Se ele chegar à Índia, vai dizimar uma grande população da Índia, muito grande, demasiado grande, porque a Índia não tem condições quer para combater o vírus, e mesmo com a ajuda internacional não vai lá, e não tem condições sanitárias e higiênicas, o vírus torna-se mais agressivo e passa com uma maior rapidez e não vai ter 14 dias de incubação. Vai ser assim, porque depois já vai haver uma transformação.
Enquanto da China já morreu bastantes pessoas, bastantes. Amanhã ou outro dia vocês saberão o número de verdade se o quiserem mandar para fora. Mas a China tem maiores condições para controlar do que a Índia. E é uma pena, espero que não tenha chegado hoje, é uma pena se chegar à Índia, porque aí sim nós vamos ver uma grande área de população a ser dizimada, o que é uma tristeza. Eu às vezes costumo perguntar ao meu amigo, porque é que isto só acontece nos países pobres? E ele outro dia saiu-me com uma muito engraçada. Sabes, é quem vive nos países pobres já viveu nos países ricos. Pronto. Estás a ver? E pronto, eu tenho que me calar. Mas mesmo assim faço a oração por eles e faço a oração por vocês. Quero que tenham uma boa noite, uma boa semana. Para a semana aqui estaremos outra vez. Vos amo. Beijinhos. E espero que o amor, o grande amor, toque o vosso coração, a vossa mente, mas sobretudo que desperte a vossa essência. Tchau. Agora são horas de eu dizer, João, já desligaste o direto.